Apresentamos nosso mais recente vídeo no canal Audiobook Kardecista. Não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e comentar. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo valioso. Agora aproveite o seu audiobook. Passamos a apresentar... Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Ouvindo o diálogo emocionado, Mário sentiu-se na obrigação de intervir. Mas será que esse amor não é capaz de apagar as diferenças entre vocês? É impossível, doutor. Também pensa assim, dona Beatriz? E que importa o que eu pense ou deixe de pensar? O senhor ainda não percebeu que meu marido está irredutível e nada o fará voltar atrás? Senhor Dantas, raciocine. Não seria conveniente deixar o tempo cicatrizar as feridas para que tudo volte ao normal entre vocês? Não, doutor. A separação é o único remédio capaz de resolver o meu problema e dela eu não abro mão. Vou sofrer muito mais do que estou sofrendo agora, eu sei. Mas é o mal necessário. Dantas se emocionou por alguns momentos, a ponto de deixar que algumas lágrimas lhes escorressem pela face. Neste momento, Romualdo entra na sala e, percebendo o ambiente pesado, sem nenhum tato, chamou a atenção do seu cliente. Ora, mas o que é isso, Sr. Dantas? Um homem não chora. Está vendo? A que ponto cheguei por causa dessa separação? Ora, bobagem. Vocês não serão os primeiros e nem os últimos. Milhares de casais se separam todos os dias. Para a alegria de nós, advogados, é claro. Tanto o casal quanto o Mário sentiram-se constrangidos com a observação tão infeliz. Mas o displicente advogado prosseguiu. E afinal de contas, Sr. Dantas, o senhor ficará com um patrimônio invejável. Raros são os maridos que se separam e aumentam os seus bens. A fim de evitar comentários mais maldosos ainda, Mário entrou em ação. Podemos encerrar esta reunião. A audiência com o juiz será daqui a alguns dias. Eu entrarei em contato com os senhores assim que tiver a data exata e o horário. Passem bem, senhores. Mário passou as próximas horas intrigado. Não conseguia entender o que realmente se passava entre Dantas e Beatriz. No dia seguinte, assim que chegou ao escritório, pôs-se a refletir. Mesmo com as divergências, percebe-se que o Sr. Dantas e Dona Beatriz se amam, e muito. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para impedir essa separação? Nesse momento, como que intuído por alguém, ele deitou o olhar sobre um livro que jazia em cima da mesa. O Código de Ética dos Advogados. Interessante. Deveria estar na estante, mas está sobre a minha mesa como se alguém o tivesse colocado aqui. Vou consultá-lo. Abre o livro e começa a folheá-lo. De repente, para em determinada página. Que estranho. Parece que alguém guiou a minha mão. E pôs-se a ler. É dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígio. Ele para a leitura, reflete por alguns instantes e depois... já sei o que vou fazer. Imediatamente pega o telefone e liga para a casa de Dona Beatriz. Residência da família Machado, às ordens? Por gentileza, eu poderia falar com a senhora Beatriz? Quem deseja? É Dr. Mário Rodrigues Gonçalves, advogado. Vou ver se ela pode atender. Um momento, por favor.
Instantes depois... Pronto? É, Dona Beatriz? Perfeitamente. Bom dia. Aqui é o Dr. Mário. A empregada me disse. Como vai, doutor? Bem, obrigado. A senhora poderia me dar alguns minutos da sua atenção? Se estiver ocupada, ligarei uma outra hora. Não estou ocupada, doutor. Ah, que ótimo. O que o senhor deseja? Gostaria de falar um pouco com a senhora. Sobre? O que há, doutor? Algum problema com a separação? Aparentemente não. É que estou pensando muito no seu caso. Como advogado, devo tentar impedir a separação e só propor o pedido de divórcio ao juiz quando todas as possibilidades de acordo estiverem esgotadas. Agradeço a sua boa intenção, mas já estou cansada desse assunto. O senhor ouviu meu marido dizer que não há nenhuma possibilidade de reconciliação. Portanto... Ainda assim, eu gostaria de tentar mais um pouco. Então é melhor o senhor procurar por ele. É o que pretendo fazer, se a senhora consentir em me ajudar. Eu? Ajudá-lo? Ora, doutor, não posso fazer nada para impedir esse divórcio. Eu acredito que pode. E como? Se me der detalhes que até agora desconheço. Acredite, gostaria de conversar com a senhora a respeito da separação. É um assunto muito delicado para ser tratado por telefone. Não é minha intenção tratar disso por telefone. Podemos nos encontrar em algum lugar. É impossível. Meu marido é um homem ciumento e de uns tempos para cá vigia todos os meus passos. Mas não existe um lugar onde a senhora costuma ir sem despertar curiosidade? Bem, ultimamente só tenho saído para ir à capela de São Francisco, onde faço minhas orações. E onde fica isso? Aqui no bairro onde moro, a 2 quadras de minha casa. E que dia e hora costuma ir à capela? Às quartas-feiras, às 3h da tarde. Hoje é quarta-feira. Podemos nos encontrar? Não sei, francamente. Não sei, doutor. Por favor, senhora, é muito importante que tenhamos essa conversa. Prometo que não tomarei muito do seu tempo. Só quero que me esclareça algumas coisas para que eu possa entender a posição do seu marido. Confesso que tenho medo, mas... tudo bem. Às 3h em ponto estarei lá. Eu agradeço muito a sua boa vontade. Agora vou desligar. Passe bem. Mário desligou sem perceber que a mão protetora de Sálvio, seu mentor espiritual, dirigia suas ações e inspirava seus pensamentos. Beatriz chegou à igreja 15 minutos antes do horário combinado e, pelo seu pensamento, se passaram muitas cenas vividas ali naquela capela. Há 3 anos, eu adentrava a nave desta igreja para o meu casamento. A cerimônia foi inesquecível. O padre pronunciou um lindo sermão e o coral parecia formado por anjos, porque as vozes eram angelicais. Quantos convidados, amigos sinceros a desejar-nos felicidade perene. E agora, Senhor, aqui estou aniquilada a suplicar pela salvação do meu casamento. Ajuda-me, Senhor, rogo-te forças e coragem. Que os teus anjos inspirem o jovem advogado a encontrar uma solução para evitar o divórcio. Ao lado de Beatriz, mas invisível aos olhos humanos, estava um espírito de luz que se dedicava ao amparo dos sofredores que procuravam a capela. Mário chegou e esperou discretamente que Beatriz terminasse as orações. Junto com ele, também invisível aos olhos humanos, estava Sálvio. Os 2 espíritos se cumprimentaram e travou-se entre ambos um diálogo amigo. Cara irmã Antônia, Deus seja louvado. Agradeço o seu empenho em ajudar a nossa irmã Beatriz. Ora, Sálvio, estou aqui para isso.
Há mais de 30 anos trabalho nesta capela, a fim de minimizar as dores de todos os que procuram este pedacinho de céu. Trabalha sozinha? Não. Embora seja responsável pela assistência, não raro recebo ajuda valiosa de outros companheiros espirituais, principalmente nos dias em que a igreja recebe um maior número de fiéis. Todos que aqui comparecem recebem alguma assistência. Ninguém sai sem receber amparo celeste. Mas que tipo de assistência se presta aqui? Estamos apresentando Justiça Além da Vida. Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida, obra de José Carlos de Luca. Prestamos a mais ampla assistência possível. Em regra, atuamos como médicos em pronto-socorro, atendendo às necessidades mais urgentes. Muitos chegam aqui em situação de extremo desespero. Então, transmitimos energias calmantes e pensamento de paz e serenidade aos que dormem nos bancos da igreja e aproveitamos para falar mais diretamente com eles. E o que vocês falam? Mostramos a eles as tristes consequências do suicídio. Mostramos que o resultado é amargo e nada resolve. É fantástico. E durante a celebração da missa? O trabalho é ainda maior. Recebemos a ajuda de diversos companheiros. Uns cooperam junto ao padre celebrante, a fim de que ele tenha a inspiração necessária para comentar o Evangelho. O povo tem fome de consolação e esperança. A mesma aflição que acompanhou os homens que procuraram Jesus há 2000 anos, ainda acompanha o ser humano carente. Outro grupo de tarefeiros assiste o povo diretamente, pois não basta o sacerdote inspirado, é preciso que o público tenha ouvidos de ouvir. Os pedidos dos fiéis, como são tratados? Aos que anotam esses pedidos formulados em favor de enfermos e ao término da missa, diversas equipes se organizam para a visitação aos doentes, tanto em lares como em hospitais. Me diga uma coisa, e as obsessões? Aqueles casos em que o espírito ignorante influencia maleficamente uma pessoa? Esses casos são mais frequentes. Procuramos conversar com o espírito obsessor e esclarecê-lo. Se é alguém que faleceu e não conhece seu verdadeiro estado, procuramos informá-lo da sua nova condição e depois encaminhamos para espíritos especializados tratá-los. E o resultado é rápido? Garantido? Não. Existem casos que necessitam de vários diálogos, porém há outros que não podemos resolver, pois a pessoa que sofre a influência precisa alterar a conduta mental e moral. E o que vocês fazem? Inspiramos a pessoa a procurar um centro espírita. Um centro espírita? Mas esta é uma igreja católica. Não temos nenhum drama de consciência. Eu continuo católica, mas não acho que o catolicismo seja melhor que o espiritismo e vice-versa. Todos os caminhos levam a Deus. E a nossa irmã Beatriz tem acompanhado o seu drama? Sim. Ela vem à igreja e transmitimos a ela energias e pensamentos de esperança, ao mesmo tempo que levamos as suas súplicas aos nossos superiores, para providências cabíveis. Quando o seu tutelado chegou, sentimos que era uma resposta aos nossos apelos. O nosso Mário é ainda inexperiente como advogado, mas tem um coração de ouro. Deus não deixa nenhum pedido sem resposta. Às vezes não é aquela que esperamos, mas ninguém fica sem resposta. Mário sentiu que era chegado o momento de interpelar Beatriz. Aproximou-se do banco onde ela estava e chamou-a baixinho. Dona Beatriz? O senhor já chegou? Esperei que terminasse de orar. Eu também orei e foi muito bom. Podemos conversar agora? Sim, mas seja breve, por favor. Eu prometo. Bem, estamos praticamente a sós porque a igreja está vazia.
Poderia me contar o real motivo da separação? Não sei se devo. Eu sou seu advogado, portanto, preciso conhecer, ainda que sem muitos detalhes, a razão que levou o casal a chegar a esse extremo. Talvez a senhora esteja constrangida, mas, por favor, sinta-se à vontade para contar o que for preciso. Lembre-se que o advogado assemelha-se a um sacerdote, embora com singular diferença, pois não estou aqui para julgá-la, nem para lhe dar indulgência, apenas para atendê-la, seja lá o que for que tenha feito. Mas eu não carrego nenhuma culpa. Acredito, dona Beatriz. Mas alguma coisa deve ter ocorrido para que a senhora e o seu marido optassem pela separação. O que foi? Bem, realmente é uma história constrangedora para ser narrada por uma mulher. Faça de conta que está conversando com um amigo que só quer ajudá-la. Bem, eu e meu marido vivíamos muito bem. Nunca tivemos problemas financeiros. Viajamos muito, conhecemos o mundo inteiro, vivíamos em festas e frequentávamos as colunas sociais. Ele me presenteava com joias, vestidos de seda e nunca deixou de me dar flores por qualquer motivo. A diferença de idade entre os senhores nunca foi o problema? A princípio não, embora ele seja 20 anos mais velho. Dantas sempre foi vaidoso, cuidava da aparência física, vestia-se bem, vivia tomando vitaminas. Eu sentia que ele queria a todo custo minimizar a nossa diferença de idade. E como um casal tão perfeito acabou encontrando problemas? Nossas desavenças começaram no relacionamento íntimo. Dantas era vigoroso, mas começou a ter dificuldades no ato sexual. Falta de interesse? Pelo contrário, ele sempre foi muito fogoso. O problema é que ficou impotente. E qual foi a reação da senhora? No início eu pensei que fosse algo passageiro. Não dei muita importância e nem ele mesmo. Mas com o passar do tempo a situação agravou-se. Dantas ficou muito perturbado. Perdeu a alegria de viver. Deixou de se cuidar e a sua autoestima foi a zero. Passou a beber muito, ia alcoolizado para a cama e ficava tudo muito pior. Mas a senhora não tentou ajudá-lo? Ah, e como tentei? O senhor nem imagina quanto. Acabamos de apresentar... Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho em 10 capítulos. Coordenação de texto, Sidney Carbone.